até o momento, eu não estou entendendo qual que é o jogo do senador Marcos Duval. Porque eu acho que nessa história toda, ele faz também um jogo duplo, né? Porque ele insere o ministro Alexandre de Moraes no centro dessa discussão, mas ele também compromete o presidente Jair Bolsonaro. Ele está jogando com quem, Alê? Bom, vamos lá, Paulo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, é claro que a gente não está dentro da cabeça dele para ter certeza do que ele está fazendo, até porque ele é uma pessoa meio enrolada mesmo, não é a primeira vez que ele se mete em polêmica, que ele se mete em confusão, e ele dá versões muito diferentes da mesma história. Ele joga uma bomba depois que dá todo o barulho na imprensa, aí ele começa a dizer que não é bem isso, muda de ideia, diz que não se lembra e tal. Então, a gente precisa tomar cuidado e não acreditar em tudo que Marcos Duval fala pelo valor de face. A gente escuta, é claro que as denúncias são graves, elas têm que ser apuradas, mas também ele não é exatamente uma fonte que você vá acreditar em cada vírgula do que ele fala. A história toda é verossímil porque o que ele está dizendo desse plano para desmoralizar o ministro Alexandre de Moraes é algo que o Daniel Silveira já fez outras vezes. Ele já é uma pessoa conhecida por já ter feito isso, gravar conversas de outras pessoas. Então isso é uma coisa que passaria pela cabeça dele sem problema nenhum. Ele é uma pessoa conhecida pela indisciplina, né? Ele, como policial, só para quem não sabe, ele teve mais de 60 sanções disciplinares quando ele era policial. Ele foi preso, né? Aquela detenção disciplinar que se faz dentro de uma instituição militar. Ele teve 54 detenções, 54, e ele foi de um relatório interno considerado inadequado para o serviço policial. Ele podia ter sido desligado, ele estava no meio do processo quando ele foi eleito deputado federal em 2018, aí ele pediu desligamento da polícia antes, provavelmente, de ser desligado. Enfim, então a história é verossímil. Eu me lembro de ter comentado com vocês que no final do ano passado, em dezembro, eu fiz algumas apurações sobre esse assunto de golpe de Estado e eu ouvi claramente das minhas fontes que havia essa tentativa, né, de golpe e a justificativa jurídica bate perfeitamente com a minuta encontrada na casa do Anderson Torres e que um dos protagonistas desse movimento era o Daniel Silveira, como aparentemente é mesmo. Porque, inclusive, ninguém está negando muito que a coisa aconteceu. Nem o Flávio Bolsonaro, senador aqui pelo Rio de Janeiro, filho do presidente, negou que essa conversa tenha acontecido na declaração que ele deu ontem. Então, assim, inclusive até para quem está trabalhando essa narrativa de negação, nem o Flávio está negando mais. Então, desse ponto a gente pode passar. E o que a gente tem que ver é o seguinte: o que está na cabeça de Marcos Duval, né? Você tem várias especulações, né? Você tem uma que foi dada, que ontem circulou na imprensa, que ele estaria tentando, na verdade, afastar Alexandre de Moraes de qualquer investigação que envolvesse Jair Bolsonaro. Respeito quem acredita nessa versão, mas eu acho, vamos dizer, sofisticada demais, xadrez 4D demais para o pessoal ali. O que eu acho mais crível, mais provável, é que as investigações em relação a essas atitudes golpistas esteja muito avançada, estivesse chegando perto dele, até porque ele avisou o ministro Alexandre de Moraes quando essa conversa aconteceu. Ele disse isso e o ministro Alexandre de Moraes confirmou que houve essa conversa, que ele foi avisado por Marcos Duval quando essa conversa aconteceu, e ele deve estar quase fazendo uma delação premiada. Ele, aparentemente, está tentando se safar de qualquer problema jurídico, criminal, em relação a essa conversa que ele relatou. Eu acho que essa é a versão mais crível, pelo menos, do que a gente tem de informação até o momento sobre o que pode estar acontecendo.